Boa noite, Débora. Tudo ok? Já está gravando, tá? Boa noite, Célia. Boa noite, tu. Beleza, então. Então a gente vai dar início à nossa de hoje, tá, pessoal? A gente está iniciando uma disciplina nova agora, tá? Vocês estão pertinho, Sim, tá? normal. Beleza, então. A gente vai estar dando início aí à disciplina de ações de enfermagem na atenção à saúde da criança, adolescente, jovem e mulher, tá? E no decorrer, a gente vai estar falando de algumas patologias envolvendo esses grupos de pessoas, né? Essas faixas etárias, como também a gente vai estar vendo aí algumas portarias voltadas, né, para a saúde de criança e adolescente, vinculadas à saúde da mulher também, onde nós atuamos, e também aí a saúde, né, em geral desse grupo populacional. E falando também sobre de administração de medicações, tá? Ações de farmacologia. Basicamente, a gente entrando nessa matéria de administração de ações, a gente vai começar a abordar aí temas voltados para farmacologia, né? Como farmacodinâmica, farmacocinética, onde a gente vai entender também um pouquinho do funcionamento das drogas que nós usamos, né? Mecanismo de ação, lugares onde essa medicação, onde o fármaco passa pelo corpo. Nós vamos estudando também cálculos de medicação, tá bom, pessoal? Aqui nós vamos também estar falando sobre cálculos de medicações, aprendendo a fazer cálculo aí de gotejamento, né, para soro, ou então no soro você colocou ali um remédio que precisa correr de forma tal. Está aprendendo a calcular isso também, como nós vamos estar calcular a quantidade da medicação que a gente administra no nosso paciente, tá ok? Antes da gente entrar nesses si, entrar aí na saúde da mulher, do jovem, do adolescente, da criança, a gente vai estar iniciando agora o tema aí, administração de medicamentos. Nós vamos entender o que é isso, né? A que são administrados esses medicamentos, as que nós utilizamos, como também algumas medicações, interações medicamentosas, tá bom? As vias de administração. A aula é um pouco extensa, tá? A gente vai entrar agora em administração de medicamentos. Essa disciplina ela vai se dividir aí em várias etapas. Hoje nós vamos estar dando início, né, nossa primeira etapa, e vamos conhecer até conseguir finalizar esse tema de fato de medicação, de administração de medicações, né? Para depois estar abrangendo outras questões da disciplina, tá ok? Qualquer questão aí com a oportunidade de falar durante a aula, vocês podem me chamar, tá bom? Nós vamos ter cálculos mais para frente, né? Então, qualquer dúvida, pessoal, não levem aí para fora da aula, para vocês estarem perguntando, falando. A gente hoje está trabalhando de uma forma diferente, está trabalhando de forma aí online, então às vezes pode ser um pouco mais complicado para alguns para entender, para conseguir aí de fato pegar como é que se faz o esqueminha, né, as fórmulas. Então, qualquer dúvida, pessoal, vocês podem estar chamando durante a aula e perguntando, tá ok? Não precisa esperar no final. Vocês podem estar abrindo aí o microfone e comunicando aqui, tá ok? Vou fechar aqui minha câmera, vou começar a aula. Bom, pessoal, a gente vai estar agora sobre princípios da administração de medicamentos, tá?
A questão dos medicamentos, o uso de medicamentos, a gente visa aí, tem um objetivo, a finalidade de quê? De recuperação e manutenção da saúde dos pacientes, correto? E aí nós temos com isso o quê? Ele apresenta aí alterações agudas, né? Que são alterações que ele apresenta ali no momento, mas a gente consegue tratar e reverter. E algumas são situações crônicas, doenças crônicas, onde o paciente ele vai viver ali controlando aquela situação, né? Mas não vai poder cortar aí a medicação para esse tipo de doença, como uma diabetes tipo 1, hipertensão arterial, tá ok? São tipos de doenças crônicas. E nessa administração de medicamentos, nesse tratamento, onde a gente almeja a recuperação desse paciente, quando são alterações agudas, né? Ou então a gente busca aí estratégias para manter a saúde desse paciente, no caso de doenças crônicas, tá bom? O medicamento, ele é uma substância que é utilizado para quê? Para o tratamento de tal doença, gente busca aí a cura desse paciente, tá ok? Ou então para um alívio, vamos por aí que o paciente ele tem câncer, né? E agora consegue mais uma cirurgia, reverter o tumor, ou a químio não adianta, e ele tem 2 meses de vida. Então, o medicamento, no caso dele, vai ser para quê? Para aliviar a dor que ele sente conforme esse tumor ele vai evoluindo, né? Ele vai fazer usos aí de medicações que a gente são paliativas, tá bom? E temos também as medicações que são para prevenção, tá ok? Bom, pessoal, a equipe de enfermagem, ela tem uma função muito importante nessa preparação, tá bom? Tanto na preparação quanto na administração da medicação. Na orientação que a gente passa para esse paciente, a respeito ali do medicamento que a gente está aplicando, tá ok? E na resposta que o paciente tem. Na disciplina anterior, a gente comentou muito sobre isso, né? Sobre a autonomia do paciente, tudo que é direito do nosso paciente. E quando a gente vai administrar uma medicação, a gente deve sempre estar relatando ali para aquele paciente qual a medicação que a gente está fazendo nele, tá ok? Indicando, né, a medicação, às vezes como é o preparo daquela medicação e como é a medicação, tá, daquela medicação. Vamos por aí um exemplo, um paciente, ele está com constipação, né? Ele foi internado ali para tomar a medicação, mas ele não conseguiu evacuar. E aí o médico passou uma medicação para ele que é retal. A gente vai introduzir a medicação no ânus daquele paciente, tá? Para tentar fazer com que ele evacue. Se ele não evacua, uma terceira etapa, né? Talvez um procedimento aí cirúrgico, alguma coisa mais incisiva para conseguir reverter esse quadro. Mas no primeiro momento, gente, tem alguém com o microfone ligado. Acho que é a Vanessa, se eu não me engano, está dando um pouquinho de interferência. Se tiver como fechar o áudio para a gente, por favor. Eu o tempo todo falando que isso é importante, vai tomar um tom no meio do estado, passa um negócio, vai falar, chegou lá. Vanessa, desliga seu áudio, por favor. Deu certo, gente? Agora melhorou ou tá cortando ainda? Que o meu aqui caiu o Wi-Fi e eu tô no 3G, às vezes pode ser também. Se voltando, vocês me avisem, tá bom? Então, voltando aqui, nessa questão, aí a gente vai introduzir uma medicação retal naquele paciente, né? No ânus daquele paciente, para tentar aí coação sem um procedimento mais invasivo, correto? Quando a gente for fazer esse procedimento, a gente deve orientar
o paciente a respeito do medicamento, o porquê que a gente está fazendo esse procedimento nele, porquê que a gente está administrando esse tipo de medicação. Porque quando a gente administra medicação, a gente tem várias vias para estar administrando. Algumas vias que a gente vai estar administrando essa medicação, elas são mais específicas, né? E às vezes não são de uso muito comum, como quando é uma questão de uma medicação que vai ser administrada via retal, né? Então, a gente precisa falar, a gente não pode chegar ali e simplesmente pedir o paciente para ele se deitar de lado, né? Abaixar a calça. Não, a gente tem que explicar por que que a gente está solicitando isso àquele paciente, tá bom? Então, a equipe de enfermagem, ela tem essa função e ela é muito importante, porque o paciente, ele precisa autorizar também essas questões para a gente estar manuseando, prestando assistência a ele. Porque se ele falar que ele não vai fazer esse tipo de procedimento, ele não quer, se ele estiver ali em condições, né, de opinar em relação a isso, ele é responsável por. Não vamos pôr assim, que às vezes o paciente ele pode ter algum transtorno, algum problema mental e tem uma pessoa que responde por ele, correto? Tudo isso é avaliado. Mas a gente vê que o paciente está ali em sã consciência, né? Ele é responsável por si próprio e ele se nega a fazer esse tipo de procedimento, ele está no direito dele, é a autonomia que o paciente tem. Então, a gente tem essa função muito importante aí na preparação da medicação, quanto na administração e também de orientar sempre o paciente a respeito do medicamento e avaliar se aquele medicamento ele está tendo uma resposta aí boa, uma resposta efetiva, de fato está funcionando para tratar aquele problema do paciente, tá ok? Princípios aí da administração de medicamentos. A administração de medicamentos é uma das atividades que o enfermeiro desenvolve com muita frequência, principalmente quando a gente fala em âmbito hospitalar, né? O técnico, quando ele está aí numa enfermaria hospitalar, é o tempo todo. A gente sempre vai ter pacientes internados, né? Sempre vamos ter alguma medicação, alguma droga para estar aplicando naquele paciente. Então, a gente deve prestar atenção, a gente desenvolve isso com muita frequência, né? E isso requer da gente atenção e muito conhecimento aí técnico e científico. A gente tem que ter base, entendeu? A gente tem que ter teoria, a gente tem que conhecer e como se dilui uma medicação, como se aplica uma medicação, qual é a via correta, entendeu? Tudo isso a gente precisa estar atento para evitar erros futuros, tá bom? Bom, é importante compreender que o uso de medicamentos, os procedimentos envolvidos e as próprias respostas orgânicas decorrentes do tratamento, elas envolvem riscos potenciais de provocar danos ao paciente. Nós não podemos provocar o paciente, tá bom? Então a gente deve prestar atenção. A gente tem medicações aí que elas são mais fortes, né? Então quando passar, vai ter todo um preparo ali, onde vai ser, antes da gente administrar uma droga ali em quantidade total, fazer o teste também para ver se aquela pessoa vai desenvolver a alergia, porque é uma medicação mais forte. O dano se esse paciente tem alergia ou qualquer outro problema de saúde que não pode ser utilizado aquela droga ali, ela é passada, a gente corre risco de provocar danos a esse paciente. Então, muita atenção para isso também, tá ok? Sendo imprescindível que o profissional ele esteja preparado para assumir as responsabilidades técnicas e legais decorrentes dos erros que possa vir a incorrer. Então, quando vocês têm dúvida de uma medicação, ou vocês sabem que o paciente ele tem diabetes, e aí o médico prescreve uma medicação que, para quem tem diabetes, não é interessante aplicar essa medicação, né? A gente chega no enfermeiro, a gente conversa com ele, ou então o médico está passando por ali,
o médico te entregou aquele prontuário, você viu aquela medicação, você pode ali dialogar com ele, conversar com ele, falar assim, o paciente aqui tem diabetes, vai a medicação mesmo e tal. Tendo um respaldo ali legal, o médico, passou, você conversou, foi relatado no prontuário, aí você também está tendo um respaldo. Porém, se acontecer algum dano nesse paciente, toda a equipe ela também responde. Então, a gente precisa estar muito confiante naquilo dali que a gente está fazendo. A gente precisa ter conhecimento sobre a técnica que a gente está usando e sobre a medicação também que está sendo administrada. Tipo de ações dos fármacos. Quando a gente fala aí que a gente precisa ter ciência, né, desses podem acontecer com o paciente, é porque a gente tem o paciente ali e nós temos os efeitos terapêuticos, que são as respostas que nós esperamos. Ele tem aquela prescrição terapêutica, né? O médico passou aquelas medicações para ele e eu tô vendo que o meu paciente ele está tendo os efeitos terapêuticos. Ele está tendo as respostas que nós esperamos que ele tivesse. Bom, e não, a gente tem aí reações que elas são consideradas de a grave, né? Uma reação alérgica, dependendo da forma que aquele paciente desenvolve, é muito grave, entendeu? Porque pode fechar a via respiratória daquele paciente. Então, precisa ter atenção quando você estiver aplicando a medicação do seu paciente, de você estar observando se ele a expressão, a fisionomia daquele cliente, se ele está reclamando, nossa, essa medicação eu estou sentindo na minha veia, eu estou sentindo, tá aplicando a medicação, minha cabeça está tonteando, eu tô ficando. É igual um Copan, pessoal, ou então uma dipirona. A gente costuma pedir o paciente, antes dele sair do local, para ele esperar ali uns 10 minutinhos. Por quê? São medicações que, mesmo a gente diluindo ela da forma correta, a gente sabe que ela pode ter efeitos colaterais, tá? São o quê? São efeitos não intencionais, são efeitos inofensivos, né? Porém, muitas das vezes eles podem ser prejudiciais quando ele desenvolve aí um efeito adverso mais grave, onde precisa interromper o uso, ou então ele tem um efeito tóxico naquele paciente, né? Onde ali o efeito, o uso prolongado que ele tem, ou então o prejuízo que ele causa no metabolismo ou na excreção daquele paciente. Por quê? Quando a gente joga para o organismo daquele paciente, ele vai passar ali pelo período de absorção, tá? E absorvendo, quando é absorvido, ele já está na corrente sanguínea. E aí ele vai ser metabolizado, onde ele vai começar a ser distribuído para aquele local onde ele deve fazer efeito. E nesse tempo dele, porque toda droga ela tem um tempo, né, que ela fica ali fazendo efeito no organismo do nosso paciente, depois de ser listada, normalmente pela urina, né? Em alguns casos, as fezes também ela pode ser excretada. Isso aqui a gente vai entrar aí no tema de farmacologia, que a gente vai ver mais a frente, tá bom? A gente vai ver aí todo o caminho que a droga ela percorre no corpo, entendeu? Então, o paciente aplicou aí um Buscopan ou uma dipirona, teve uma queda de pressão, né? Pode ter essa queda de pressão. A gente sempre pede para você esperar. Mas o que que é importante também? A gente conhecer esse paciente. É um paciente de pressão muito baixa, é interessante aplicar. Você tem um outro medicamento que pode substituir aquilo isso tem que ser conversado. Se o médico não prestou atenção, você tem a você tem total liberdade para chegar no enfermeiro e conversar essas questões. É um paciente que você está cuidando, que está sempre ali, e você sabe que ele tem a pressão muito baixa, medo. Será que tem como o médico em relação a essa medicação, né? E aí a gente entra em reações alérgicas. Pessoal, é muito importante que no primeiro momento ali da triagem, que na maioria das vezes é o técnico de enfermagem que fica responsável por isso, ele procurar saber se aquele paciente tem alergia a algum medicamento, tá?
No momento da triagem, mesmo que você não faça a triagem completa, porque a gente viu que na teoria ela é feita de um jeito, por prática, muitas das vezes pela demanda ser muito grande, a gente sabe que é feita de um outro jeito, né? Ela é mais básica, a gente confere ali saturação do paciente, mas o pulso daquele paciente, pressão e temperatura. São os básicos que a gente vê na triagem, põe ele para esperar. Mas é interessante também a gente perguntar o que que o paciente está sentindo e perguntar a ele: você tem alergia a alguma medicação? Pelo menos a gente já está respaldado. Se for um paciente que ele não sabe, são outros 500. Mas se o paciente ele já teve contato com aquela medicação, ele não dá certo, ele vai te relatar. Porque a gente fica com medo quando a gente toma alguma medicação que a gente vê ali que começa a dar uma palpitação, a coloração da pele ela altera, muda, né? Ou então a cabeça, a gente sente a cabeça aí um pouco mais pesada, tonteira, alguma coisa. A gente sente, a gente fica de manter aquela medicação. É igual a amitriptilina. Às vezes a gente tem um paciente que faz uso de uma medicação de tarja preta, né? Vamos pôr aí um alprazolam. E aí aquele paciente usa há muito tempo, é, e talvez não está fazendo tanto efeito para ele. E o médico não quer aumentar a dose, vai lá e muda para o amitriptilina. E aí é muito comum a gente ouvir paciente falando que não consegue dormir com amitriptilina, que o amitriptilina ele dá tremedor. E o paciente é que tem alguma coisa diferente. Então, quando a gente pergunta, ele vai relatar. Tem paciente que é tão medroso que às vezes nem a gente perguntando, quando ele vê, ele já fala logo: Ó, será que eu posso tomar isso? Que eu já fiz isso, e não deu certo com essa medicação, entendeu? Quando o paciente, igual perguntou aí, quando o paciente ele não sabe que tem alergia à medicação, né? Sempre vai ter um primeiro momento. Se o paciente sabe que tem alergia à medicação, ele tem, quando for administrado, ele vai manifestar. O interessante é que seja ali com a gente, né? Para a gente poder prestar o primeiro socorro àquele paciente, entendeu? Porque muitas das vezes o paciente ele pode dar uma reação alérgica mais branda, né? Uma coisa mais fraca, onde ele consegue ir no hospital, consegue um atendimento e ver que é relacionado àquela medicação. Mas tem paciente que a sensibilidade imunológica dele, ela é muito que ele começa a empolar o corpo, começa a fechar a glote, onde tampa a respiração, e aí a gente precisa agir com mais rapidez, né? Para esse paciente não entrar em um choque, tá? Então a gente precisa estar sempre atento a isso. Lógico que nem toda medicação a gente consegue fazer o teste nela. Vai ser de fato assim, o paciente tomou e a gente viu que de fato ele tem uma alergia, né? E aí nós temos que estar atentos a isso, atentos aos riscos, né? Para oferecendo socorro a esse paciente. Por isso, pessoal, que quando a gente estuda farmacologia, administração de medicações, sempre vai ser o médico que vai prescrever a medicação, tá? A gente não prescreve medicação, a gente aplica. Então, o que que a gente espera? Que quando já fez esse contato ali com o médico ele tenha investigado para saber se o paciente pode ou não tomar aquela ação. É igual a gente vai ver aqui mais para frente sobre interação medicamentosa, que muitas das vezes um medicamento associado a um alimento corta o efeito, entendeu? Ou então um medicamento com não dá certo porque pode gerar um problema de saúde nesse paciente. Então, o médico, ele, por ele estudar, ele está apto a essa função, ele precisa saber disso também, tá? Então, quando a gente aplica a medicação nesse paciente, a gente tem que ter aí noção dos efeitos colaterais, tá bom? Igual eu falei, uma dipirona que vai, né? Às vezes o paciente pode sentir tontura no momento que você está aplicando. Então a gente vai fazer o quê? O paciente ele está deitado ou ele está sentado e a gente vai pedir aquele paciente para ele aguardar, tá? Olha, seu João, eu vou aplicar medicação no senhor. Essa medicação às vezes dá uma quedinha de pressão, tá? O senhor
pode aguardar uns 10 minutinhos. Porque se o senhor sentir alguma coisa, a gente socorre o senhor. Durante o momento aplicando a medicação no senhor, se o senhor sentir alguma coisa, a gente precisa saber comunicar com o paciente. A gente precisa saber quais são os tipos de reações alérgicas que tem, tá bom? Para a gente ver que você está aplicando aquela medicação e o paciente ele já está manifestando uma reação alérgica, uma sensibilidade àquela droga e você parar, entendeu? Você não vai terminar de administrar a medicação, porque você está vendo que a reação do paciente é interessante, ele está tendo algo ali adverso, tá? E aí você interrompe o uso dela, ok? E, no caso, aplicou a medicação, vamos pôr aí que foi um comprimido, não é nada na veia. Um comprimido. O comprimido, ele tem um caminho diferente quando você já aplica a medicação direto na veia daquele paciente. Então, nem sempre ele é absorvido 100%. Então, se o paciente tiver reações alérgicas, ele pode ter reações alérgicas um pouco mais leve, entendeu? Não vai ser aquela coisa assim, onde ele já começa a fechar glote, ou você já tem que aplicar uma epinefrina ali naquele paciente, socorrer, pôr isso, balão, não sei o que, não sei o que, entendeu? Por ser comprimido, às vezes a reação que ele tem ali, ela é mais leve, tá ok? Deixa eu ver aqui que o pessoal tá mandando mensagem. Realmente, nem todos têm essa com o paciente, igual você falou, Carlos. Mas assim, quando a gente estuda, a gente precisa ter ciência dessas coisas, entendeu? Porque é igual a gente falou nesse anterior aqui. Porque toda medicação, umas a gente vai saber que o paciente ele tem alergia, em outras a gente não vai saber. A gente só vai descobrir quando de fato está aplicando ali aquela droga naquele paciente e ele manifesta uma reação que a gente vê que ela não é interessante. Não está sendo uma reação boa. O paciente ele começa a tremer, ele começa a virar o olho, assim, que você vê que aquele paciente está querendo apagar, né? Ou então o paciente começa a ficar muito vermelho, sair linhas assim pelo corpo, né? Placas pelo corpo, características a uma alergia medicamentosa, né? Então a gente precisa ter conhecimento disso, a gente precisa estudar sobre isso, para a gente conhecer, né? Danos que pode ter aí por conta de administração de certos medicamentos, tá? Nem todo mundo tem abordagem, infelizmente, mas devemos ter, porque isso são responsabilidades técnicas e legais aqui no final ali do slide, tá? O profissional, ele deve estar preparado para assumir as responsabilidades técnicas e legais decorrentes dos erros que possa vir a incorrer. Então, a gente sempre precisa perguntar: tem alergia à medicação? Tem? Qual é a medicação? Entendeu? Como é de prescrição terapêutica, né? Ela é médica, então o médico ele também precisa ter conhecimento, saber o que que ele está prescrevendo, tá ok? Porque aí a gente evita situações onde a gente vê que o paciente ele tem reações aqui, ó, de efeitos adversos que não são muito interessantes, que podem levar aí a um efeito tóxico e reações alérgicas. Quando a gente fala em tóxico aqui, é interessante a gente atentar para uma questão. Esses dias tive contato com um caso de um paciente, né, em relação a isso, onde a paciente ela era gestante, já tinha sofrido um aborto passado, né? E essa gestação ela estava conseguindo segurar a criança, estava indo tranquilo, né? Já está chegando já no final. E aí ela teve um quadro de infecção urinária e ele foi muito é, leucócitos por campo no exame de estava muito alto, né? E aí ela chegou com a receita do atendimento dela no hospital e tinha sido prescrito para essa paciente Buscopan e paracetamol de 500 miligramas. E aí o que que acontece?
Quando ela passou pelo outro médico, o médico na hora cortou o paracetamol. Por quê? Porque o Buscopan, ele tem Buscopan e ele não é comum. O próprio nome já fala, Buscoduo, né? Buscopan Duo. Ele é composto por outra substância. Ele tem o paracetamol 500 miligramas. Então, aquela gestante, ela estava fazendo o quê? Uso de 1 grama de paracetamol, entendeu? 1.000 miligramas de paracetamol. E é uma dosagem muito alta. E o uso, se ela é feito por um uso prolongado, igual está aqui no slide, poderia dar prejuízo aí à saúde dela, do neném, e gerar aí um efeito tóxico. Por quê? Porque a miligrama está muito alta. Não é uma medicação que é comum a gente aplicar essa quantidade. Por mais que seja um médico que prescreva, a gente precisa estar atento a isso. Por quê? Quando a paciente veio para mim, eu peguei ali o passado dela, o que que ela estava sentindo e o que que ela estava usando. O que que você está usando de medicação? Ah, calma, a receita está aqui, deixa eu ver sua receita. E aí vi essa questão, passei para o médico. Um outro episódio aí o médico cortou. Então a gente precisa, é por isso que eu falo, a gente precisa estudar, né, os medicamentos, para que é, e isso a gente, querendo ou não, a gente aprende muito na prática, porque a gente tem medicamentos que são muito comuns a gente ver aí no dia a dia, da nossa profissão, tá? No hospital é muito comum ver alguns antibióticos sendo aplicados aí endovenoso, como também é muito comum a gente ver a administração de pirona, de Buscopan, de Plasil, né? São medicações que a gente pega aí pega rápido, né? Para que serve, como deve ser administrado. Por quê? Porque na nossa prática é uma medicação muito comum, ela é muito feita, entendeu? É muita gente que chega e tem essa prescrição, são sintomas parecidos, ou então é o mesmo problema. Então, nós temos as medicações que saem com pouca frequência, né? Mas a gente tem as que saem com bastante frequência, porque às vezes ela é utilizada para problemas, entendeu? Tipo uma bezetacil, um Voltaren. Então é mais comum a gente ver esses fármacos no nosso dia a dia. E na prática é muito melhor da gente conhecer também, porque aí a gente vai pegando experiência. Isso aqui é uma teoria, a gente está conhecendo, está sabendo como funciona. Mas a prática ela é muito interessante para quando a gente começa a trabalhar, a gente vai tendo um conhecimento melhor, tá bom? O negócio que fica aí é porque, como a gente é equipe de saúde e passa por todo mundo, né? Um vai prescrever, o outro aí vem para o enfermeiro, o enfermeiro avalia, aí depois vai para o técnico administra. Então, todos precisam ter ciência e conhecer, né? E agora a gente um pouquinho sobre interação medicamentosa. O que é essa interação medicamentosa? É quando um fármaco ele vai modificar a ação de outro fármaco, né? Um remédio, ele não pode ser administrado de um outro, porque aí eles podem hiperdosar, né? Igual a gente falou dessa questão agora do paracetamol, junto com o Buscopan Duo, que o Buscopan Duo, ele já tem paracetamol 500, e aí eu prescrevo mais um paracetamol 500, a pessoa vai tomar 1 grama de paracetamol. E é uma quantidade alta, sem necessidade aparente, tá? E aí, o que pode acontecer? Podem aumentar aí a potencialização de um, ou então ele pode reduzir, tá? Ou ele vai fazer uma coisa, ou ele vai fazer outra. É igual aqui, eu baixei o exemplo para vocês verem. O ácido acetil salicílico mais a insulina, esse ácido aqui, pessoal, acetil salicílico, é o famoso AS, conhecido aí que é o anticoagulante, ajuda aí a irradiar o sangue, afinar um pouco o sangue. E aí, no caso, você toma o AS e tá fazendo uso de insulina, seja ela NPH ou a regular. E aí o que acontece? O AS ele pode aumentar
tá? A hipoglicemia antes da insulina. O que é essa hipoglicemia antes da insulina? Pessoal, tem alguém com o microfone aberto e microfonia? É Lindomara que eu vi aqui que tá com o microfone aberto. Se você puder fechar pra gente, Lindomara, porque tá dando um pouquinho de interferência aqui no meu. Então, pessoal, essa hipoglicemia antes da insulina é o quê? A insulina, ela serve para baixar a glicemia, né? A glicemia do paciente está muito alta, o normal é até 99, correto? E esse está aí com glicemia altíssima. E aí a gente aplica uma NPH, que é a regular, ela é mais forte, né, do que a NPH. E aí é prescrito para ele uma insulina NPH. Está fazendo uso dessa insulina junto com a AS. Aí o que que pode acontecer? O AS, ele vai potencializar, né, essa ação da insulina de fazer a glicemia baixar. Aí você tem a insulina que já é feita para baixar e a AS ela vai baixar mais, né? Aí a pessoa pode fazer uma hipoglicemia muito rápido. E hipoglicemia é muito perigoso. Por quê? Quando você tem uma hiperglicemia, né, ela está muito alta, o paciente aí entrou em coma por conta que a glicemia dele foi lá em cima e deu problema, né? Ele entrou em coma. Quando é por conta de uma hiperglicemia, a gente consegue reverter o caso. A gente pode conseguir trazer esse paciente de volta, ele tem alguma sequela, a gente consegue talvez aí reverter o caso, né? Se esse paciente tem uma hipoglicemia, que é quando baixa demais, e ele entra em coma por conta disso, ele é em estado vegetativo. A gente não traz mais esse paciente de volta, tá? Ele tem morte cerebral. E aí ele vai entrar em estado vegetativo, é coma mesmo, e a gente não consegue mais reverter o quadro desse paciente. Então, por isso, a gente tem que saber, a S não pode ser dado junto com a insulina, tá? E caso seja utilizado, precisa de um esquema terapêutico para ser utilizados em horários totalmente diferentes, não sendo um do outro, para não acontecer do AS aumentar a hipoglicemia antes da insulina, tá? E aí, em vez de abaixar um pouco a glicemia daquele paciente, ela baixa demais. E isso daqui é interação medicamentosa, onde a gente tem que algumas medicações podem ser administradas junto com outras, tá? Porque podem potencializar, aumentar a ação de um fármaco, ou elas podem cortar a ação de um fármaco. Coisa que eu já vi na minha. Isso foi até na época que eu fazia técnico de enfermagem, que eu tive contato a isso, porque o técnico de enfermagem ele passa um tempo também pela farmácia, né, para ele ter conhecimento, experiência com aquilo dali, ele começar ali se utilizar com, né, medicações mais comuns. Veio aqui um comentário. Meu Deus, minha sogra faz uso de insulina NPH e ela não fica sem o AS. O que que acontece é quando a medicação, elas são administradas juntas, tá? Eu tomei a insulina agora e eu já tô tomando o AS em seguida. Então, quando a insulina começa a fazer efeito, o AS começa a fazer efeito junto. Aí é onde pode causar isso, tá bom? Quando feito em horários diferentes, aí a gente já não tem tanto esse perigo, tá bom? Aqui falando de uma interação medicamentosa. É quando dois fármacos eles são utilizados juntos, tá? Às vezes você está fazendo uso de uma medicação e você não pode fazer uso de outra. Literalmente não pode, tá? Mas aí aqui não é bem esse caso, entendeu? Aqui é mais um caso onde você administra as duas medicações no mesmo instante, tá bom? Por isso que às vezes tem médico que fala assim, ó, você vai tomar essas três medicações aqui. Esse você vai tomar de manhã, esse aqui você toma 30 minutos depois, tá? Que você tomar esse primeiro remédio. É grupo e um Puran. Você vai tomar o Puran primeiro, né? Ali em jejum. E aí tem médico que orienta antes do café
você vai, acordou 6 horas, tomou o Puran, aí mais para frente ali umas 7, 7h30, você toma o remédio do toma o café. A gente dá uma distância de uma medicação para outra, entendeu? Então, isso daqui é muita coisa, tá? É muita medicação, é igual uma coisa que muita gente não sabe, e tem também que não sabe disso. E às vezes fala assim, paciente para tomar um antibiótico, fala para o paciente tomar o antibiótico, tomar um copo de leite com antibiótico para forrar o estômago. Porém, tem alguns antibióticos e alguns anti-inflamatórios que quando você toma com o leite ele corta a ação daquele antibiótico. Na maioria das vezes, o organismo nosso não absorve aquela droga 100%, tá? É, porque ele passa, e principalmente se for um comprimido, onde ele tem várias etapas ali antes de ser jogado na corrente sanguínea. Quando é uma medicação endovenosa, não, aí é direto na corrente sanguínea. Por isso que o efeito, vamos pôr aí, uma pessoa com urinária, ela tomou um comprimido de Buscopan e não corta a dor para nada, e ela vai no hospital dar um Buscopan dela e rapidinho melhora aquela dor. Por quê? Porque o comprimido, ele não cai direto na corrente sanguínea. Ele percorre um caminho antes de chegar na corrente sanguínea. Quando você aplica o Buscopan direto na veia do paciente, não tem esse percurso. O efeito dele é imediato. Ele não demora. A medicação vai demorar uns 30 minutos para fazer efeito. Quando você aplica a medicação na veia do paciente, você não tem esse problema. É porque você já está aplicando direto na corrente sanguínea, tá? Onde o fármaco aí, ele já está surtindo efeito para aquele paciente, o que não é o caso do comprimido, tá? Então, aqui foi um exemplo da insulina com AS, quando os dois são administrados juntos no mesmo instante, tá ok? E tem caso também do leite, que ele pode cortar o efeito aí do antibiótico, do anti-inflamatório, que não tomar. Você come, agride o estômago, come alguma coisa leve antes, tá? Toma um café, forma o estômago. Depois ele de 30 minutos você administra essa medicação, porém você toma ela com a água, que é da forma correta, tá bom? E isso é no decorrer da nossa jornada aí como técnico, como profissionais que vai tendo contato com essas drogas que a gente vai aprendendo, tá ok? E muitas coisas que eu particularmente soube dessa questão do anti-inflamatório, né, e do antibiótico, não pelo médico, não numa jornada aí de serviço. Eu fiz um estágio, quando eu no estágio do meu técnico, que eu fiquei na farmácia do postinho, a farmácia do posto me apresentando toda a medicação que ela tinha ali no posto, ela me forneceu uma cartilha que falava justamente sobre interação medicamentosa. E nisso ela me mostrou essa questão onde o leite ele pode cortar até quase 50% o efeito do antibiótico ou do anti-inflamatório, de determinado anti-inflamatório. Por isso que é bom conhecer, pesquisar, tá bom, pessoal? Sobre essas incompatibilidades aí medicamentos. Outro episódio também que eu tive conhecimento, que eu tive acesso durante o meu estágio de técnico de enfermagem, é a questão, uma paciente, ela foi aplicar um anticoncepcional injetável e ela era bem musculosa, tinha um corpo bem definido, e quando a gente foi administrar, tinha furo no glúteo dela e estava meio roxo. E a gente perguntou o que é aquilo, porque você dificilmente vai achar uma paciente com mais de um furo no glúteo, né, para administrar uma medicação. Isso não existe. E ela não quis falar.
Ela ficou bem assim, se esquivando da situação, disse que precisou tomar uma coisa e tal, e aí ficou um hematomazinho e papapá, foi meio que enrolando. E aí minha coordenadora, ela já foi bem direta, falou assim, isso daqui é bomba, né? Ela tem uso de esteroides para crescer. Então, aí aplicamos, ela saiu e a coordenadora nossa falou assim que ela estava com medo de não aplicar, porque ela sabia da situação. E aí, quando a gente aplicou e ela saiu, aí a nossa coordenadora de estágio foi e conversou, expôs pra gente que o quê? Essa bomba, né, que é muito comum falar, um termo popular que fala, né? Esse uso de esteroides que a gente faz para crescer, que esse povo costuma usar, né? Famosas bombas aí para definir, ela corta o efeito do anticoncepcional. Então, ela está praticamente aplicando o anticoncepcional ali todo mês para nada, porque reduz a ação daquele remédio, entendeu? Então, ela corre o risco de engravidar. Então, nós temos essas incompatibilidades medicamentosas, essas interações medicamentosas, onde a medicação não dá certo quando se aplica junto com a outra. Algumas medicações não podem ser aplicadas junto com a outra. Você vai dar uma medicação de manhã e a outra ali antes do almoço, que já deu tempo do seu organismo absorver aquela droga, né? E ele começou a excretar. Então, você vai fazer o uso da outra medicação. E aí não tem esse choque, onde você vai jogar dois tipos de medicamentos na sua corrente sanguínea e eles dois não dão certo juntos, tá bom? A incompatibilidade medicamentosa, na mistura de duas ou mais substâncias, elas reagem entre si, tá? Produzindo um terceiro composto que não tem a mesma natureza química, característica física ou valor terapêutico. Então, tomei 3 comprimidos de uma vez. E aí, eles vão reagir entre eles ali, porque vai misturar o composto de cada um, né? Gerando um terceiro composto, tá? Aí você já muda totalmente a natureza daquele fármaco, o valor terapêutico dele, entendeu? Você já diminui a potência dele e a gente precisa estar atento a essas questões também, tá bom? É bom a gente não ver só em aula, que aqui a gente viu alguns, né? Mas fora daqui, vocês estarem pesquisando artigos científicos, aulas no YouTube, tem sites muito interessantes que falam sobre isso aqui. A Cielo é um site muito bacana para a gente estar pegando artigos científicos, né? Sobre essas questões de interação medicamentosa, ou não, tomar junto, né? O que uma droga tem efeito sobre a outra, e isso aqui vale muito a pena a gente ter conhecimento. Até para a gente, né? Porque às vezes eu mesma, quando era mais nova, lembro que tomava junto com antibiótico, e mal sabia eu que o leite ele corta aí uma porcentagem do valor terapêutico daquela medicação. Bom, princípios da administração de medicamentos. Durante a fase de preparo, o profissional de enfermagem deve ter muita atenção para evitar erros, assegurando ao máximo que o paciente receba corretamente a medicação. Isso justifica porque o medicamento deve ser administrado por quem preparou, não sendo recomendável a administração de medicamentos preparados por outra. Eu achei muito bacana pegar essa aula com vocês, porque na matéria anterior que a gente estava dando de processo de trabalho de imagem, a gente entrou aí na questão do Código de Ética Profissional, onde a gente tem um artigo, né, que fala para a gente sobre isso. Se eu preparo aquela medicação, eu administro, né? Agora, se o meu colega administrou, eu não tenho que. Se o meu colega preparou, eu não tenho administrar por ele, eu não tenho que assinar por ele. Porque se der algum, eu que respondo, da mesma forma que o meu colega não tem que fazer isso para mim. Você está mexendo com aquele paciente, então se volte para
paciente. Confirma que a medicação dele está certa para você não confundir com outro paciente, ou talvez você fez a medicação certa, mas você está mexendo com um monte de gente ao mesmo tempo e jogou errado no prontuário daquele paciente. A gente precisa se atentar a isso. E na matéria anterior, na disciplina anterior, a gente falou de um modo geral, né? Aqui nós estamos falando de um específico, tá? Que é na administração de medicamentos. Isso daqui, gente, é importantíssimo. Você me pede 3 prontuários de uma vez para administrar a medicação e põe tudo numa bandeja só. Porque os 3 estão na mesma enfermaria e você vai fazer tudo de uma vez. Aí o paciente tem alergia de pirona era para o paciente do leito 2. Você vai lá e me aplica no paciente do leito 2, que tem alergia de pirona. E aí foi um erro por acaso, né? Isso é considerado um erro intencional, porque você sabe que você não pode fazer isso, entendeu? Então aí você vai responder de forma legal, e provavelmente você vai sofrer penalidade, porque isso daqui, todo profissional ele é orientado para que isso não aconteça, tá? Você administrou lá, o paciente não sabia que ele tinha alergia, não tinha problema de saúde que falasse que ele não pode tomar aquela medicação. O médico prescreveu, você foi lá, vocês prestaram socorro, conseguiu reverter tudo certinho, é uma coisa, entendeu? É uma coisa. Agora, eu vou fazer, causar dano ao paciente porque você não prestou atenção, porque você fez algo que lá no seu técnico, na sua formação acadêmica, você foi orientado para não fazer, tá? E no seu código de ética profissional de enfermagem está te orientando para não também. Você foi lá e fez. Então, meu amigo, aí a gente sofre penalidades que a lei ali ampara o nosso paciente, tá bom? Então, toda vez que você aplicar qualquer medicação, estejam atentos ali o que está prescrito naquele prontuário daquele paciente ou na receita que ele está te entregando e também sempre confira ali o rótulo, tá bom? Dentro dessa questão aqui da administração de medicações, a gente costuma falar que nós temos os 13 certos na administração de medicamentos, tá bom? Que aí a gente vai ver a prescrição correta. A gente vai conferir o nome completo do cliente. A gente vai conferir o nome completo do paciente, tá ok? A gente vai conferir aí data de nascimento, o número do atendimento daquele paciente, número da prescrição. Esse número de atendimento e número da prescrição a gente vê muito aí quando a gente tem prontuário eletrônico, tá? Que aí a gente puxar mais específico daquele paciente. Quando não, pega a receita, pega o prontuário do paciente, vê se o nome completo está certinho, se a data de nascimento está certinho. Porque, pessoal, até em farmácia popular, quando pega a identidade do paciente e pega a receita e tem um erro naquele nome, eles não liberam medicação, tá? Não liberam medicação, porque não pode. Você tem que você está aplicando ali, fornecendo aquela medicação, que você está administrando aquela medicação na pessoa certa, tá bom? E vocês precisam observar muito a questão de datas, porque a Anvisa, ela libera algumas questões para a gente. Vamos pôr aí uma receita azul, né? Que são psicotrópicos, né? Um alprazolam, um clonazepam, que são remédios tarja preta. A validade da receita ali é de 30 dias. Você precisa prestar atenção se a data da receita está atualizada. Porque dentro dos 30 dias, não importa o dia. Ele pode pegar qualquer dia, qualquer hora, porque a data está atualizada. Mas ali é do dia 3 aquela receita, e eu já estou no dia 10 do outro mês. Eu vou liberar? Eu vou aplicar a medicação nesse paciente? Lógico que não, já passou um mês, a receita já está vencida, a gente nem está apresentando o problema do dia que ele foi consultar, entendeu? Para que eu vou dar essa medicação nele? Eu nem posso, eu nem tenho amparo legal para isso, porque a receita dele já está vencida. Então, sempre se
atentem a essa questão, ao nome correto do paciente, a data de nascimento aí, quando você pega para checar no prontuário dele, e a data daquela receita, a data daquela prescrição, tá? E aqui no segundo certo aí da administração de medicamentos, a gente tem o paciente certo. Tá? Isso daqui são para hospitais mais de porte, hospitais com um conceito mais acima, né, de nome. Isso aqui a gente vê mais, né? É mais comum da gente estar assistindo isso. Em outros hospitais de porte pequeno, hospitais mais de cidade interior, a gente não vê isso aqui, que é o quê? Quando a gente fala paciente, certo, a gente manda a pulseira de identificação daquele paciente. Ele usa uma no pulso com o número do leito, o nome completo dele e outras informações, tá bom? E aí você vai observar se aquele paciente está correto. Bom, fizeram uma pergunta aqui, a receita costuma ter validade de quanto tempo? Pessoal, o que que acontece? Isso varia demais, tá? Nós temos medicações aí, doenças crônicas, igual hipertensão, diabetes, né? Elas são válidas por 6 meses quando a pessoa pega no PSF, tá ok? Quando ela pega na farmácia popular, essas medicações, vão pôr aí um furosemida, um hidroclorotiazida, que é para desinchar, né? Pessoas que costumam fazer uso de medicação para pressão, ou esqueci o nome da outra ação, metformina, que é a PET, né? Ela, na farmácia popular, ela tem aí de 4 meses, tá ok? Receitas, naquela receita amarelinha ou azulzinha, elas têm a validade de 30 dias, tá ok? Porém, assim, varia demais, porque a gente tem muitas medicações, e aí o que que acontece? Às vezes o médico, anticoncepcional, receita de anticoncepcional tem validade de 3 meses, de 3 em 3 meses tem que renovar a receita. Isso aqui eu tô falando de um PSF, tá ok? Mas num hospital, dificilmente a gente vai ter problema com isso, tá? Às vezes a gente tem que prestar atenção, porque o paciente ele consultou no PSF e aí o médico prescreveu uma medicação para ele que não é feita em PSF, ela é feita no hospital, né? E aí aquele paciente não foi no hospital, não tomou aquela medicação e aí ele tempão, a receita tem validade de 1 mês. Depois de 1 mês ele quer ir lá no hospital tomar a medicação. A gente não faz. Ele tem que passar por uma avaliação médica novamente. Porque se dentro do prazo que o médico passou ele não tomou, agora não tem nem por que ele tomar. Ele precisa voltar para saber se ele está com o mesmo problema ainda, se agravou e a medicação tem que ser mais forte, entendeu? Então, essa questão de validade de receita muda muito de uma medicação para outra, tá? A gente tem de validade são de 30, né? O técnico dentro de um PSF, a gente sabe disso. Vamos pôr aí que o médico ele receitou para um paciente um dexametasona, dor de coluna, algum problema de coluna e da questão é, muscular ou uma inflamação aí muscular de nervo, alguma coisa assim, prescrever um dexametasona para aquele paciente para ajudar naquela dorzinha de coluna dele, né? A validade daquela receita é de 1 mês. Ele chegou faltando 3 dias para vencer a receita. A gente pode, tá? Porque está dentro da validade. Agora, se for no caso de PSF saindo do hospital, é bom a gente pegar o prontuário do paciente, tá bom? Ou o médico vai especificar na receita daquele paciente, ou ele vai especificar no prontuário. Vamos pôr assim, que é para aquele paciente tomar aquela receita em até 10 dias. Mesmo a receita tendo a validade de 30 dias, o médico ele foi específico. Ele tem que tomar a medicação de 10 dias. Se ele não tomar de dentro de 10 dias, a receita pode, mas a gente não vai fazer, porque a prescrição médica fala que ele tem que tomar em até 10 dias. Se ele não tomou em até 10 dias, ele caminha ele aí para uma consulta, tá bom?
Então, a gente vê essas questões, porque tem muita diferença aí, tem algumas diferenças quando a gente pega em questão de um técnico dentro de um ambiente hospitalar para um técnico em ambiente ambulatorial. A palavra quase que não sai agora, tá bom? Voltando aqui, os 13 certos da administração de medicamentos, a gente vai aí conferir o paciente certo. O paciente não tem pulseira, mas na maioria das vezes tem identificação do leito, tá? E o paciente está no leito 1, o outro está no leito 2, o outro está no leito 3. Ou então esse aqui é o 207, o de lá é o 305, o de cá é o 280. E aí isso vai lá na fichinha de gestão daquele paciente, você tem que olhar. Deixa eu ver aqui se é o meu certo, entendeu? Para você ver que você está fazendo e pergunta qual o seu nome. É bom a gente perguntar também, né? O paciente tem o nome dele. Aqui na cama dele, nessa maca aqui, a numeração tá 280. No prontuário aqui tá 280, então é meu paciente certo, né? Beleza, a gente conferiu isso. A gente viu o quê? Conferiu a identificação daquele paciente que está no leito, o nome dele e a data de nascimento. Bateu, ok, ótimo. A gente já tem o segundo certo aqui, né? O terceiro certo, que é o medicamento certo. Você vai verificar aí atentamente se o medicamento que está prescrito, o paciente ele não possui algum tipo de alergia ao composto. Você tem alergia de pirona? Que o médico, eu tô vendo aqui que o médico prescreveu de pirona? Não, não tenho, eu tomo em casa e tal. Beleza, então a gente aplica. É, Aí o paciente, o médico passou uma medicação, né? Ninguém perguntou ao paciente se ele tinha alergia ou não. O certo era perguntar quando fez a triagem dele, mas ninguém perguntou. Você, na hora que vai administrar, você pergunta: você tem alergia ao Profenid? Que o médico prescreveu para você. Nossa, eu tenho, da vez que eu senti muito mal-estar, coração acelerado e tal. Não aplica, vai lá e converse com o enfermeiro, para o enfermeiro procurar o médico, ou então você converse com o médico, se você tiver acesso direto a ele, tá ok? A gente vai observar aí a validade certa. Gente, quase não me escuta falar isso. Porque o bendito do mês está lá no nosso postinho de enfermagem, a gente pega, vai lá e faz. E o medicamento está vencido. Pensa, a gente aplicando medicação vencida aí naquele paciente. Não pode. Então, você pegou o frasco, você vai conferir se aquela medicação que você está fazendo é para aquele paciente mesmo, né? Não, é para aquele paciente mesmo. Deixa eu ver aqui no prontuário, essa medicação mesmo. A validade dessa medicação, será que eu posso aplicar? Ela está dentro do vencimento ainda? A validade está certa? Beleza, já passou mais um certo. E aí depois a gente vai ver a forma e a apresentação dela, se está certo ou não. A gente vai verificar se o medicamento ele está na sua forma de apresentação correta, como cloreto de sódio 9% ou cloreto de sódio 20%. Gente, no meu estágio, uma vez, a gente pegou um paciente, ferida no dedão do pé. Ela estava, a gente chama de ferida de pé de abu, tá? Ela estava tendo necrose de dedo e a gente fazia curativo nela todo dia. E como a gente faz curativo? O sorinho, né, para fazer limpeza do local. A gente, e os outros clorexidina de germante que a gente usa também, né? E aí a abençoada da menina não leu o rótulo do soro e pegou soro glicosado, que é para ajudar, né, o paciente nessa questão da glicose. Pegou soro glicosado para lavar o pé daquela paciente. Aí tá lá lavando o pé bonitinho e tal. Quando vai ver o rótulo do soro, não era soro. Não era o cloreto. Soro não, né? Porque os dois são soros, só que um é cloreto de sódio a 9%, que é o soro comum que a gente utiliza para fazer essa limpeza. E o que ela pegou era o soro glicosado. Aí bagunçou o negócio. Então, gente, e justo um ético, né, para variar. Então, a gente precisa prestar atenção nos rótulos, tá bom? Ver se a forma e a apresentação dela tá certa. Às vezes você pegou ali
Os dois são cloretos de sódio, porém a porcentagem deles são diferentes, entendeu? Você vai pegar uma medicação que o nome dela é a mesma, entendeu? É a mesma medicação. Só que o que é que muda vai ser a forma dela, a apresentação dela. Porque vai ser 250 miligramas e a outra vai ser 450 miligramas. Aí o médico passa 250 miligramas, você não atenção no rótulo, você só viu lá o nome, não, o nome tá certo, pegou, quebrou a ampola e foi aplicando no paciente. Aí você aplicou uma dosagem muito acima do que o médico prescreveu. Pensa no problema que isso pode dar, entendeu? Vai que o paciente pode tomar aquela dosagem alta e por conta disso o médico diminuiu bem a dose, você só porque o nome da medicação era igual, você pegou qualquer uma e foi lá e aplicou. E aí você pode causar um dano nesse paciente, então, alguma coisa desse tipo. Então, precisamos aí verificar se a forma e apresentação da medicação ela tá certa, tá? Ah, o médico prescreveu cloreto de sódio 20%. Aí você vai lá, pega um cloreto de sódio 0,9 e aplica. Tá certo? Você tá correndo, você tá colocando um soro para correr na veia do paciente errado, é esse que o médico passou. Então, olhem sempre a apresentação daquela medicação e a forma, tá? E a dose certa também. A gente deve observar com atenção a dose prescrita, como, por exemplo, paracetamol 750 miligramas, um comprimido via oral de 8 em 8 horas. A gente tem paracetamol aí, o paracetamol líquido, a gente tem paracetamol de 200 miligramas por ml, né? Então, a gente tem um comprimido de 500 miligramas e a gente tem um comprimido de 750 miligramas. Olha aí, mesma medicação, tá? Todas são medicações por via oral, porém cada uma tem uma dosagem diferente. Eu tenho um paracetamol de 500, eu tenho um paracetamol de 750 e eu tenho um paracetamol gota de 50 miligramas por ml. Então a gente precisa conferir. Ah, eu não tenho paracetamol com. Posso te dar em gota? Pode, beleza. Mas peraí, não posso dar em gotas, porque o que o médico passou para aquele paciente é um comprimido de 750 miligramas. Meu frasquinho aqui é de 250. Então você está dando uma dose abaixo do que o médico passou, entendeu? Compatibilidade certa, né? A gente precisa verificar se a medicação administrada é compatível com a outra que o paciente já recebe. Pois algumas drogas não podem ser administradas juntas, tá bom? Então, isso daí a gente deve também, que foi o que a gente falou lá atrás da interação medicamentosa, né? Do AS junto com a insulina. Eu apliquei a insulina agora, então eu vou ter que dar um tempo para depois eu vir aplicar o AS naquele paciente, administrar o AS para aquele paciente. Isso dá junto, porque elas não são compatíveis, entendeu? Então a gente precisa observar. Olha como é criterioso, né, essa administração de medicações. A gente tem 13 certos aqui que a gente está falando que nós devemos observar. E todos esses 13 certos aqui que a gente vai falar, eles são importantes, porque eles vão nos respaldar para evitar de causar dano àquele paciente, tá bom? A orientação do paciente, a gente deve curar o paciente quando for medicá-lo, tá? A gente deve avisar aquele paciente que a gente está ali nele para fazer a medicação, falar com ele qual é o medicamento. Olha, se eu vou aplicando um paracetamol aqui para o senhor, tá bom? Esse remedinho aqui é para dor. O senhor não estava queixando de dor, aí o que eu estou aplicando aqui é esse, viu? Não é comprimido, não. Esse aqui ele é injetável. Como o senhor está com sorinho, a gente já está aplicando direto aqui. O efeito dele é mais rápido, tá bom? Beleza, você é o seu paciente. Então, você está dentro aí dos 13 certos até então. Via de administração certa. Quando a gente falou lá atrás da bioética sobre não causar danos ao nosso paciente,
a gente entra aqui nessa questão da via de administração certa. O paciente, ele está com acesso venoso, né? Ele está com equipo ali correndo soro, porém ele está com uma sonda nasogástrica, uma sonda nasointeral, e para você aplicar ali a medicação naquele paciente. Se ele está de sonda, é lógico que é uma medicação líquida, né? Que a gente vai aplicar na seringuinha. E aí você me vem com café com leite e aplica na veia daquele paciente. Gente, já era. Já era. E aí é perder Corém na certa e sofrer uma penalidade aí bem dura, né? Porque olha a gravidade da situação, tá? Então, aqui, pessoal, sempre falo, eu escutei muito isso durante a minha formação. Não sabe, não é vergonha não saber. Vergonha é você fazer algo, fazer besteira, causar dano a alguém, entendeu? Podendo até fazer aquela pessoa morrer, entendeu? Evoluir para óbito, do que você perguntar, do que você virar e falar assim, colega, eu não sei. Você tem um superior, o enfermeiro é seu superior, é o enfermeiro que você vai. Olha, eu sou nova, estou sem prática ainda, eu estou me sentindo um pouco segura. Dá? Ou então um médico também. Eu falo isso, gente, porque ninguém entra sabendo tudo. A gente vai aprendendo com a gente vai praticando, tá bom? Aí o médico está ali para te orientar. A gente tem uma hierarquia e essa hierarquia não serve só para questões de comando, não. Essa hierarquia serve, você sabe para quê? O técnico, ele não consegue a veia do paciente, você sabe quem tem que pegar aquela veia? É o enfermeiro. O enfermeiro não conseguiu pegar a veia daquele paciente, sabe quem tem que pegar a veia daquele paciente? É o médico. Não é só você que trabalha. Entendeu? A hierarquia não é só para questão de comandos, mas também para questão de procedimentos, tá? A gente tem procedimentos que é restrito ao médico, temos procedimentos restrito ao enfermeiro e temos procedimentos que é o técnico que é bom ele fazer. Porém, se o técnico ele não consegue fazer, ele não consegue pegar a veia daquele paciente, ele mexer ali, aplicar uma alimentação numa sonda nasogástrica, numa sonda nasointeral, é o enfermeiro que vem. O enfermeiro vem, o enfermeiro ensina, o enfermeiro auxilia. Então, vergonha não é não saber, porque ninguém vai entrar sabendo tudo, tá? E muitas das vezes a teoria ela é bem diferente da prática, tá ok? Então, vergonha é a gente causar dano ao paciente porque não perguntou, entendeu? Então, toda vez que vocês forem aplicar uma medicação, confiram qual é a via daquela medicação, tá? Aonde você administra aquela medicação. Ah, é um comprimido pela boca. Mas o comprimido não era pela boca, gente. Era para você colocar no ânus daquele paciente. Era uma medicação retal. Ó, olha aí o que você está causando. Pode, já está prejudicando seu paciente. Dele no efeito que precisava, porque não deu na via certa. Entendeu? Ah, era uma que era sublingual, embaixo da língua, né? Embaixo da língua, pessoal, ela é bem vascularizada. Então, a absorção dela é mais rápido do que quando a gente engole o comprimido. Ah, então eu vou pegar um paracetamol de 500 miligramas e vou pôr embaixo da língua. Não, não está correto, porque ele não é sublingual. Ele não é embaixo da língua. Ele é para você engolir, ele é uma medicação oral. Precisa tomar uma aguinha e engolir aquele comprimido, tá bom? Então, a gente está atento a isso, observar atentamente qual a via de administração do medicamento conforme a prescrição médica, pois alguns medicamentos possuem diversas vias de administração, tá bom? A gente vai ter ali uma medicação que ela é gotinha, mas aquela medicação não é gotinha na boca, não. É gotinha no olho. Ele é uma medicação oftalmológica. Então, o que que é aqui? A gente vai ter que ler o rótulo daquela medicação, né? Não o nome da medicação, mas lá nesse rótulo da medicação costuma vir falar se é via oral, se é uma medicação oftalmológica, tá bom?
Então, vias de administração certa, a gente precisa conhecer, tá? A gente precisa ler rótulo, a gente precisa ler a prescrição médica para fazer de acordo com o que deve ser feito. Bom, pessoal, tem uma pergunta. Acontece de o paciente não aceitar de uma medicação na veia? Acontece, tá bom? O mais comum é quando um paciente ele não quer tomar a medicação, ele se recusa, ele assinar um termo, tá bom? Você jogar no prontuário, ou então, se não assinar o termo, você jogar no prontuário daquele paciente, que o paciente saiu do local sem fazer tal medicação, que o paciente vai fazer tal medicação. Que está internado e ele falou que não quer tomar dipirona, né? Então, você não vai aplicar, mas você precisa relatar, tá bom? Você vai relatar no prontuário do paciente a data, a hora que você foi administrar a medicação e falar que o paciente ele se recusou a fazer uso de tal medicação. Só que aí tem um porém. Você precisa saber se aquele paciente é responsável por ele mesmo, tá ok? Se ele é um paciente que está em plenas faculdades mentais, tá tudo certinho com ele. Se é um paciente psiquiátrico, você vai procurar aí a família para saber, porque tem paciente psiquiátrico que se recusa a tomar a medicação, mas ele não tem a medicação, tá? Então aí tem todo um porém que a gente precisa ver. Agora o paciente é um paciente lúcido, ele é responsável por si, não tem problema psiquiátrico e tal. Ele foi ali, tá com uma dor de coluna, ou então deu um torcicolo, o médico passou o Voltaren para ele. Ele não quer tomar porque ele não gosta de injeção, ele quer ir embora. Beleza, você vai relatar, tá bom? Ou então você vai providenciar algum termo que você tenha na sua instituição. Isso vai muito de instituição para instituição também, tá? O que ela cobra. Quando o paciente se recusa a um atendimento, alguma coisa assim, se você tem um termo ali que você preenche e o paciente assina. Você relata no prontuário que ele saiu do local sem fazer a administração da medicação, tá ok? Bom, aí dentro dos 13 certos, nós vamos ter também o horário certo, tá bom? Nós devemos prestar atenção nisso, por quê? Porque a medicação, se cada hora ela for feita num horário diferente, ela não vai ser eficaz, entendeu? Ela não vai ter aí o resultado que de fato a gente espera, ou às vezes pode atrasar a recuperação do paciente, porque não está sendo administrado no horário correto. E é igual um paciente que, vamos pôr assim, um paciente psiquiátrico, e ele faz uso de Aldol. Ele tem que tomar 10 gotinhas de Aldol. E hoje ele passou 4 horas sem tomar. Então, o fármaco ele já está aquele período ali sem fazer efeito, né? E aí ele começa a ter algumas alterações de humor. Ou então ele fica um dia sem tomar. Aí a gente já começa a ter alguns problemas, né? Daquele paciente ter surtos, ou ataques ali de raiva, alguma coisa assim, né? Onde ele pode ser agressivo com outra pessoa, agressivo consigo mesmo, porque ele está mudando os horários da medicação, ele está ficando sem tomar a medicação, né? E a gente não pode deixar que isso aconteça, a gente deve prestar atenção nas questões também. O horário certo deve se administrar o medicamento no horário correto para que o tratamento seja mais eficaz, tá? Toda vez que a gente fica mudando o horário de medicação de paciente, a gente tem ali o tempo que a medicação vai fazer efeito. Eu tomei aqui 4 horas, né? Aí ela vai subindo, 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 chegou no topo, onde ela está fazendo efeito, né? E aí ela começa a descer, 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 porque ela está sendo metabolizada e o organismo está excretando, né? Você tem que tomar um antibiótico de 12 em 12 horas. Então a gente tem ali onde aquela medicação ela faz o efeito. Quando ela chega no pico dela, tá fazendo efeito e ela começa a descer, né? Vai diminuindo o efeito e chega a hora de você tomar aquela medicação correta,
e você não tomou. Aqui a gente entra no caso assim, às vezes a gente tem bactérias que elas se tornam mais resistentes porque a pessoa não toma de forma, fica muito tempo sem tomar a medicação. É de 12 em 12 horas, ela está tomando a medicação quase 24 horas. Ela está tomando, deu 18 horas sem tomar a medicação. Passou 6 horas por causa da medicação dela, né? Ao invés de matar aquela bactéria, vai atenuar a bactéria, vai só enfraquecer a bactéria. Aí acabou a medicação, né? Passou um tempo, a bactéria ela fez o quê? Ela foi se fortalecendo e voltou mais resistente, porque você tem costume de medicação, mas não usa no horário certo, entendeu? Então, se o que? Ela vai mutando, ela vai acostumando com aquela medicação, você vai enfraquecer ela e quando ela volta mais forte, tá bom? Por isso que a gente tem aí, hoje, bactérias, vírus, né, super resistentes, porque no organismo de algumas pessoas. Eu já vi caso de um menino de 10 anos que ele não tinha medicação, ele tinha uma sinusite muito forte e não tinha medicação que tratava ele, entendeu? Era só remédio paliativo, porque o problema dele, a bactéria que atacava o organismo dele, era uma bactéria super resistente por conta de uso de um uso muito prolongado de uma medicação e feito totalmente em horários incorretos, entendeu? Então fez a bactéria mutar ali no organismo dele, bactéria resistente que hoje você trata, mas você não consegue eliminar de fato o problema dele. Nós temos aí também o tempo de administração, tá? E é de extrema importância que os medicamentos sejam infundidos no tempo certo, pois existem alguns medicamentos que precisam de um tempo X para fazer o efeito esperado, como, por exemplo, os antibióticos, que foi o aí, ó, que eu terminei de dar, tá bom? Você precisa ir sempre administrar o medicamento no horário correto, tá? Visando o tratamento eficaz e o tempo de administração certo. A diferença aqui de um para outro, pessoal, é porque aqui no horário certo a gente visa o tratamento ele surtindo efeito, tá bom? A gente espera um resultado esperado administrando aquilo e a gente alcança ele porque ele faz no horário certinho, né? E o tempo de administração vinculado aí ao tempo que a droga ela fica no organismo da pessoa, entendeu? A gente precisa aplicar a droga no horário X, porque ela vai levar tanto tempo para começar a fazer efeito, entendeu? Então, aqui a diferença do horário certo para o tempo de administração certo é esse, tá ok? Aí a gente vai ter a ação certa, tá? Que a gente deve observar se o paciente ele apresenta uma reação adversa ao medicamento durante a sua administração, igual a gente foi falando lá atrás. A gente está aplicando a medicação no paciente, a gente tem que observar as ações que esse paciente tem. O paciente, ele relatou para a gente que não tem alergia nenhuma e a gente não sabe, de acordo ali com os problemas de saúde daquele paciente, nada vincula que ele possa ter ação adversa a esse medicamento. Então, beleza. Durante o período que a gente está administrando, a gente precisa observar se esse paciente vai ter uma reação adversa ou não. Porque se ele começar ali, você está aplicando a medicação, começou a virar o olho para cima, aquela coisa de quem quer apagar, começou a se debater no leito, tipo convulsionar ou vomitar e tal, você precisa prestar atenção para que ele seja atendido o mais rápido possível, tá bom? Porque se for problema com a droga que está sendo injetada, vocês conseguem reverter aí o mais rápido possível, tá? É, também ao registro certo. É importante que seja registrado no prontuário do paciente o medicamento administrado com a hora, a dose e a via. Se o paciente apresentou alguma
reação durante o tratamento ou não. Beleza, o paciente chegou, a gente aplicou insulina nele, né? Então, como que a gente vai colocar isso, né? Paciente de tal hora foi administrado, tá? Insulina NPH via subcutânea, 30 unidades, tá ok? Administração de insulina sem intercorrências, né? Se teve intercorrência, você vai colocar ali a intercorrência que teve e o que que aconteceu, qual foi o tipo de intercorrência. Durante a administração de medicação, o paciente teve desmaio, entendeu? A intercorrência e você, tá bom? Então, toda administração de medicamento, você vai colocar, é, a, você administrou dipirona endovenosa, né? Você vai colocar no prontuário do paciente o nome dele, a data certinha, a hora, qual foi a medicação que você injetou naquele paciente, a dosagem dela e qual foi a via. Se é uma via oral, se é uma via endovenosa, se é uma medicina intramuscular, tá ok? Então a gente sempre presta nisso também. A gente precisa registrar da forma correta, né? É igual uma paciente que toma anticoncepcional de mês em mês. Esse mês eu fiz do lado esquerdo, eu coloquei lá, relatei lá que foi do lado esquerdo. Então, quando ela vir no mês que vem, a gente faz o quê? Do lado direito. A gente vai intercalando, entendeu? Porque às vezes pode ficar um hematomazinho, alguma coisa. Então, a gente vai intercalando para estar do paciente. A gente tem que ter alguns cuidados também, pessoal, na hora de administrar medicamentos. A gente não deve administrar medicamentos preparados por outra pessoa. Você preparou, você não tem a obrigação de administrar, tá bom? Ah, meu plantão tá acabando, você vai lá e faz. Não, não importa se a gente fica como chato ou não. A gente fala assim, olha, deixa eu te falar, não é correto fazer isso, então vai lá, administra um medicamento nele, amanhã ficar muito apertado para você. Se achar que eu chegando, eu preparo e eu administro, porque vai estar na hora correta, tá bom? Mas se você preparou, você que faz. Se você não preparou, quem preparou que tem que fazer. É o correto. E a gente já viu o porquê. Porque se tiver algum problema, se tiver alguma reação, algum dano causado naquele paciente, ah, seu amigo foi furar o paciente para aplicar uma medicina endovenosa naquele paciente que ele passou da veia, entendeu? Vamos falar que o mais comum é que ele estourou a veia do paciente, né? E aí deu uma flebite na veia. Estourou a veia do paciente porque ele perfurou a veia, né? E deu essa inflamação. Flebite é uma inflamação da veia. Fica dolorido o local, fica com hematoma, fica inchado e dói, gente. E aí, você que assinou, aí é nas suas costas. Você que fez. Ah, eu que fiz. Uai, mas por que que você assinou? Então, vocês precisam estar atentos a isso. Pequeno, uma flebite, um trem pequeno e tal, né? Mas é um dano que causou o paciente, entendeu? E o paciente ele pode reclamar por conta disso. Não permitir que os familiares preparem medicamento. Gente, é muito comum, muito comum, muito comum. Um paciente idoso, acamado, o técnico vai lá e dá o copinho com comprimido para o familiar. Vou deixar o copinho aqui com a medicação, você dá para ele. Beleza. Aí aquele familiar, aquele puxa-saco e tal, e cheio de nhenhenhé. Aí o senhorzinho não quer tomar medicação, eu não força ele tomar. Aí de manhã vem o técnico ver para aplicar outra medicação. Quando vai mexer ali na cabeceira da cama do paciente, tá o copinho com medicamento dentro. Aí, seu João não tomou a medicação, não? Ah, não, porque ele não quis, que não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, não é obrigação do familiar, é administrar. Quem tem que administrar é a gente. Ô, seu João, abre pra mim, ó, tá na hora do comprimidinho aqui, tá? Esse aqui é o paracetamol para dor que o senhor tá sentindo no corpo, a febre, então vai aliviar o senhor. Se ele não quiser tomar e ele tiver dentro ali das faculdades mentais dele em perfeito estado,
você relata. Mas se não, você tem que fazer, você tem que administrar e colocar lá no prontuário. Foi administrado paracetamol, 500 miligramas, a hora que você administrou, entendeu? Tudo certinho. Antes de administrar, você deve conferir o leito e o nome do paciente. Isso daqui é o mais comum da gente ver, a identificação por leito, porque alguns hospitais não usam pulseirinha, usa identificação no leito do paciente, tá bom? E às vezes, gente, acontece, ó, não é incomum nem coisa de outro mundo. Acontece, o paciente saiu com um banho ali, o outro coleguinha de quarto foi lá na cama dele, tá lá conversando. Aí você chega a dar a medicação para o paciente tomar, e não era aquele paciente. Então, checa, olha o paciente, pergunta o nome dele, vê se está certo, não sai chegando e dando, não. Procura conhecer os pacientes que estão ali naquela enfermaria, os pacientes que você está cuidando, tá bom? Esse leito aqui é seu? Qual o seu nome? Se tem um familiar, fere, tá bom? Olha certinho. Caso não seja administrado medicamento, você anotar o horário, como já foi falado, e você colocar a justificativa no relatório de enfermagem e colocar o enfermeiro da unidade. É bom toda vez que isso acontecer, você deve comunicar o enfermeiro, tá bom? Se não conseguiu que o paciente tomasse aquela medicação, o enfermeiro ele tem por obrigação de ir lá, tentar conversar, tentar remediar a situação, para ver se aquele paciente toma, tá ok? E sempre relate no prontuário e para o enfermeiro. Antes de relatar no prontuário, vai lá, relata para o enfermeiro, para ver se o enfermeiro vai lá conversar com o paciente e tal. Às vezes acontece do enfermeiro chegar e falar assim, não, não quer, então joga no prontuário dele. Mas o correto é quando o técnico ele não consegue algum procedimento, o enfermeiro ele ir para tentar remediar a situação, tá ok? Anotar, cara, as anormalidades que o paciente apresentar, o paciente deixando muito toda vez que você aplica uma medicação específica. Então começa a relatar isso e informa o enfermeiro, porque dependendo da reação daquele paciente, vai ser cortado na hora aquela medicação, tá? Se o médico estiver presente, já altera, né, essa medicação por outra, ou então aí entra no que de suspender até o passar e avaliar esse paciente. Mas aí precisa ser anotado, tá? E notificado a anormalidade que o paciente apresentou quando ele está fazendo uso de determinada medicação, tá? Nunca ultrapassar a dose prescrita, tá? Insulina que aplica no paciente, gente, saibam fazer a contagem das unidades corretas da insulina para não dar a mais e não dar a menos, tá bom? Precisa ser a dose exata. A prescrição deve ser escrita e assinada. Somente em caso de emergência, a enfermagem pode atender a prescrição verbal, que deverá ser transcrita logo que possível. Ah, você trabalha num setor de emergência, onde você vai ter um médico ali de emergência naquele setor, tá? O enfermeiro e o técnico. O paciente chegou ali, sofreu um acidente de moto, ele teve várias fraturas expostas. Durante aquele período aí, você tem os carrinhos com as medicações, né? Onde você presta ali os primeiros socorros, o médico falou verbal. Aplica tal medicação no paciente, acesso venoso e coloca tal medicação no soro para correr, entendeu? Beleza, mas depois o médico tem que transcrever isso, tá? Vocês precisam relatar ali que foi feita isso. Ah, você transcreveu lá que você aplicou tal medicação e o médico não colocou. Ele no primeiro e ó, tem que pôr, o médico falou lá na hora dessa medicação, mas ele não colocou no prontuário. O enfermeiro vai lá e vai falar com ele porque tem que pôr, tá bom? Em geral, a prescrição médica é válida por 24 horas. O paciente dentro do hospital, o tempo que ele está ali, voltarem
o paciente terminou de sair da sala do médico com a prescrição de Voltaren, ela é válida por 24 horas. Aí, o tempo que ele está, ele tem que tomar, tá? Na maioria das vezes, aí um conselho pessoal, né? Você negou tomar a medicação, foi embora e no dia seguinte volta querendo tomar, mesmo sendo válida essas 24 horas, nem sempre é bom a gente fazer. A gente tem que observar muito o estado daquele paciente para a gente não ter problema, né? Porque tem paciente que às vezes ele vem, mas acaba gerando um transtorno para a gente, tá? Então é bom a gente se atentar para isso. Nunca administrar medicação sem rótulo. Ah, esse frasco aqui é parecido com a dipirona, mas está sem o rótulo dele. Arrancaram a embalagenzinha dele. Então você não administra. Porque você, como é que você sabe que aquela medicação é dipirona? Você não sabe, descarta a medicação. Porque você não vai poder aplicar em paciente nenhum. Ela não tem rótulo, ela não tem validade. Ela não tem nada, não tem miligrama, não tem nem o nome da medicação, tá? E verificar data de validade do medicamento, tá ok? É, pessoal, essa aula ela é bem extensa, né? A gente já deu aí nossos 2 tempos de aula. E para não ficar muito cansativa, a gente vai dar sequência aqui nesses próximos slides, tá bom? Eu vou fechar com vocês agora cuidados no preparo e a gente vai encerrar aqui, tá ok? Esses cuidados no preparo vai ser sempre o momento onde a gente está ali manuseando aquela medicação para aplicar, tá bom? Então a gente tem que lavar a mão antes de pegar na medicação, que às vezes a gente está andando pelo hospital, tocou em outros pacientes, né? Que seja de luva, descarta a luva, lava a mão e prepara a medicação, tá bom? Concentrar a atenção na medicação. A gente viu ali os 13 certos, né? Então, pega o prontuário daquele paciente, pega uma bandejinha e prepara daquele paciente naquela bandejinha. Paciente, se você tem muita bandeja, sua enfermaria e tal, nem que você vá lá e volte. Mas não leve tudo de uma vez, porque isso é muito fácil de você trocar medicações, de você fazer alguma coisa errada, tá bom? Não queira fazer tudo de uma vez, porque a gente não dá conta, tudo bem? A gente precisa aí, ó, nesse cuidado de preparo, olhar a identificação, né? Que a gente já falou lá atrás, que é o nome do ambiente, o número da parte, o número do leito, o nome da medicação, a via que a gente administrar aquela medicação, se é oral, se é intramuscular, endovenosa, tá? A quantidade que deve ser administrada, a dose a ser administrada, o horário e a gente tem que ter cuidado aí com letras ilegíveis, tá? Pegou uma letra de um médico que você não está dando conta de ler por nada, aí acha que é uma medicação, mas é outra. Vai lá no médico e pergunta a ele qual medicação que ele colocou. Doutor, deixa eu te... Não estou entendendo essa letra aqui. E qual que é essa medicação? Ou então pergunta o enfermeiro para você fazer a leitura, mas se não conseguir, não faça, não, achando que é tal coisa. Porque depois esse achar não é. Tem medicações que o médico ele escreve de um jeito e aí a gente vai chutando, vai chutando, vai chutando, até tentar chegar no correto, né? Não faça isso. O médico está na unidade, vai lá e pergunta o médico, tá? Hoje mesmo a gente pegou um paciente que ele foi atendido no hospital e ele foi lá depois para saber qual era o exame que o médico escreveu. Aí o médico falou que ele precisava procurar um médico que ele atendeu porque a gente não estava conseguindo ler. A gente achou que talvez pudesse ser um exame, mas como a gente não tinha certeza, algumas letras estavam saindo, uma letra parecida como se O parecido, se a gente sem saber se era A ou O, né? Porque às vezes faz a letra O sem puxar a perninha dentro. Então, como a gente fica na dúvida, essas letras que a gente confunde, a gente não falou nada para o paciente procurar o médico que atendeu ele, porque o médico que atendeu que sabe o que está ali, entendeu? Se a gente não conseguiu ler a ilegível, a gente precisa ir lá e se certificar de que medicação é aquela, o que está correto, tá ok?
não façam se vocês não tiverem certeza, não souberem, não estiverem conseguindo ler a prescrição. Vai lá e pergunta. E os medicamentos sem rótulos, tá? Todo medicamento sem rótulo, não, que a gente não sabe qual medicação que é. Pelo menos eu não faço, né? Às vezes tem gente que corre para tentar saber qual é a medicação e tal. Mas, gente, para errar uma medicação sem rótulo é muito fácil, tá bom? Então, não façam, tá ok? Sempre tenham cuidado com essas questões. Letra ilegível e medicamentos sem rótulo, tá? E sempre a questão do preparo, da lavagem das mãos para você não contaminar o seu material. Tá? Você vai quebrar uma ampola, você vai usar uma seringa, você vai pegar um algodão com álcool, olha se a bandeja ela tá limpa, entendeu? A gente tem que olhar se o nosso material ali tá todo adequado, tá? E principalmente a limpeza das nossas mãos, porque a gente está pegando aqui e ali e vai lá preparar uma medicação sem lavar a mão, a gente vai estar contaminando o nosso material. E isso também pode gerar danos pro paciente, tá ok? A gente é muito comum, a maioria dos casos de infecção cruzada, que é quando passa de um paciente para outro, elas acontecem pelos profissionais de saúde, justamente por não fazer a limpeza das mãos, a troca de luva, o manuseio correto do material que a gente usa, tá bom? Então, isso daí a gente tem que prestar atenção, porque a maioria dos casos de infecção cruzada acontece através aí dos profissionais de saúde, tá? Conta justamente dessa falta de higiene, de às vezes mexer de luva quente, um paciente que está aí com a ferida contaminada, aí você vai lá aplicar medicação em outro. Você está levando contaminação cruzada, tá? E isso pode gerar danos aí, problemas para a gente também, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Essa aula de administração de medicações, ela é longa, ela tem bastante coisa, pode ficar um pouco confusa também para vocês, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida para a gente estar encerrando a aula? O momento é agora, porque daqui para frente o conteúdo ele vai aumentando e o grau de dificuldade também vai aumentando. A gente vai chegar aí, então, de identificar os materiais, a gente vai cálculos de medicações, tá bom? Então, se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem estar falando agora, a gente esclarece, a gente ainda tem tempo para isso. Alguém, pessoal, ou tá bem explicado? Vocês entenderam? Eu não preciso é, relembrar nada aqui, nada aqui, vocês tranquilos com a disciplina. Beleza, então. Pessoal, essa aula de hoje, como ela é mais tranquila, mais conceito aqui dessa questão de administração de medicação, ela não vai ter exercício, tá bom? Os exercícios eu vou deixar para passar mais para frente, em mais aulas.